Em um setor altamente pressionado por eficiência, produtividade e performance, entender como construir times fortes, engajados e preparados para operar em ambientes de alta exigência é um diferencial competitivo real. No Talk Tissue de hoje, eu converso com Regiane Erskovic, sócia da Soul Consulting. Eu sou Felipe Quintino, CEO do Nexon Group, fundador do portal Tissue Online. Sejam bem-vindos a mais um Talk Tissue. Regiane, obrigado por aceitar fazer esse bate-papo comigo. É um grande prazer falar com você. Oi, Felipe, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Bom, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou hoje sócia da Soul HR Consulting, eu lidero dentro da Soul o pilar de liderança e cultura. Legal. A gente também, dentro da Soul, a gente tem Executive Search e programas de movimentação de carreira. Antes de ser sócia da Soul, nos últimos 11 anos eu fui diretora de RH da Softs, então esse segmento de papel, de tixo, eu conheço muito bem. Sou Legal. apaixonada, na verdade, por esse segmento. Comecei na Softs lá da época que ainda ela era melhoramentos. Que legal, que legal. Tem bastante experiência, né, Regiane? Bacana. Então, É, nosso papo vai ser bem construtivo hoje, então. Regiane, falando um pouquinho da indústria de tixo, né? A indústria de tixo é bastante dinâmica, como você conhece, né? Com uhum. forte pressão por eficiência e produtividade, né? Na sua visão, quais são os principais desafios para sustentar a performance dos times nesse contexto? É. Então, Felipe, a indústria de tixo, ela precisa de muita disciplina operacional, a gente sabe disso. Então, a gente precisa ter repetibilidade, consistência, a gente precisa ter os parâmetros certos, a gente precisa estar bastante focado em todas as questões de qualidade, segurança, etc. É uma indústria que exige e demanda isso da gente, e isso é fundamental, isso é sine qua non, é básico. Uhum. Só que esta é uma parte, né? O que a gente precisa para sustentar também é pessoas engajadas nesse processo, pessoas que se conectem e que façam esse processo acontecer da melhor forma possível. Só os processos não vão garantir a repetibilidade, não vão garantir que as coisas se perpetuem, que os resultados melhorem. E hoje eu vejo assim três riscos importantes, Felipe. A gente tem uma pressão excessiva, a gente tem muitas vezes também um desgaste emocional, e às vezes esse desgaste é muito silencioso, e infelizmente eu vejo muito baixa conexão entre as áreas, né? Então, as pessoas ainda não trabalham de forma colaborativa, ainda trabalham cada um na sua. E isso para uma empresa, né, que tem que ser orquestrada, funcionando todas as áreas se conectando para o resultado comum, é um Uhum. problema, né? Legal, Regiane, interessante esse ponto. E você destaca, né, que segurança psicológica não é conforto, né? Mas sim um ambiente onde as pessoas podem contribuir sem medo, né? E como que isso pode ser aplicado na prática dentro das fábricas e das operações de tixo em geral? Perfeito. Segurança psicológica é um tema que eu adoro. Eu falo dele com muita frequência. Às vezes já virou clichê, parece que virou clichê, etc., porque muita gente fala sobre isso. Mas ele é fundamental, Felipe, para a gente combater exatamente aquilo que eu tinha mencionado anteriormente, né? Uhum. Esse desgaste, essa pressão excessiva, a necessidade da gente ter disciplina. Então, só que a questão é que as pessoas confundem, às vezes, segurança psicológica com um cobertor quentinho, com conforto, com achar que tá tudo bem. Não é isso. A gente deve e pode ser exigente, porque o ser Legal. humano ele gosta de complexidade, ele precisa de desafio. Quando tá tudo morno, ele também se desgasta. Né? Ninguém Uhum. gosta de ficar sem desafio. A gente quer o próximo desafio, a gente quer aprender como marcar o novo gol, como fazer a nova cesta, como. Por isso que o time de vendas, por exemplo, é um time sempre muito energético, né? Porque ele tem desafio o tempo todo, e isso Ah, retroalimenta, né? Então, a segurança psicológica, longe de ser conforto, é ambiente onde as pessoas podem ousar, onde as pessoas têm coragem, de apontar falhas, mostrar que o erro está acontecendo, mostrar que poderia ser feito diferente. Então, numa legal. fábrica, o líder da fábrica, o operador, hoje, ele tem condições e recursos para perceber, às vezes, o problema antes do líder.
E ele, se ele não tem segurança psicológica, se ele tem medo, ele não vai falar. Se ele não tem medo, se ele tem medo ou se ele não tem engajamento, ele não vai falar e o erro vai persistir, né? Então, o ambiente tem que ser suficientemente capaz de que o operador, de que ele consiga expressar o que que ele está observando ou ainda sugerir uma coisa nova, sem medo da retaliação. Essa que é a diferença, né? A Legal. exigência vai continuar existindo, cobrança e tudo mais. As pessoas têm que também trabalhar de forma disciplinada, senão o negócio não avança. Uhum. Mas ele tem que ter o conforto de que se ele errar, ele não vai ser massacrado, ele não vai ficar no spotlight lá e todo mundo falando, esse errou. Não, o erro é porque alguma coisa não funcionou tão bem e a gente vai corrigir para não acontecer novamente. Só não pode persistir, né? Sim. Também. E o erro Tem que ser. muitas vezes faz parte da jornada, né? De aprendizado, principalmente, né, Adriano? Faz totalmente parte da jornada. Quando a gente é criança, a gente não cai, levanta, aí a gente aprende a andar, correr, etc. Se a gente não permite que quem a gente está desenvolvendo nas nossas operações errem, elas vão continuar, às vezes, muito abaixo da expectativa do que a gente gostaria, porque elas não se superam, né? Sim, com certeza. Um outro ponto que você tinha comentado anteriormente, né? A estabilidade não existe, né? Então não existe estabilidade, né? Todo mundo acha que tem estabilidade em algum momento, mas não existe, né? Você sempre vai ter uma Então, a chacoalhada gente quer nova. controlar tudo porque a gente supõe que se a gente controlar, tudo vai ficar exatamente desse jeito. E não é, a gente é surpreendido, né? A gente é surpreendido por coisas. A gente não foi surpreendido por uma pandemia, por exemplo. Quando a gente imaginou que ia ter uma pandemia, que a gente Ah. teria que mudar tudo, né? Não existe estabilidade. Lembrando, quando eu estava na Softs, a gente também uma vez passou por uma enchente, né? Então, por Uhum. exemplo, eu tinha acabado de inaugurar um novo restaurante na Softs e depois da enchente só sobrou os balãozinhos do teto. Ele teve que ser totalmente É, reinaugurado com de certeza. novo. Caramba, Acabou tudo, acabou tudo. Quando que a gente estava esperando que isso iria acontecer? Né? A é, gente nunca supôs, né? é bem Então isso não mesmo. existe estabilidade, é o que você falou, né? Legal, Regiane. E muitas vezes, né, nós vemos equipes tecnicamente fortes, mas com dificuldade de colaboração. Qual que é o papel da liderança, Regiane, em transformar um time de talentos individuais em um time que realmente joga junto? Perfeito, Felipe. Essa eu acho que é também uma das minhas grandes batalhas como uma pessoa que pensa a área de recursos humanos e o desenvolvimento de pessoas e tudo mais. Porque aí é papel do líder, tão somente papel do líder. Se o time está jogando junto, é graças ao líder. E se o time está jogando só olhando para o próprio umbigo, também é papel do líder. É o líder que consegue ser o grande estimulador desse processo. Porque ele pode estimular uma competição não saudável, porque ele Uhum. pode ser um cara que não demonstra para o time o quanto é importante ele estar fazendo esse trabalho de forma coesa. Então, o que que o líder tem que fazer, né? Ele tem que gerar um propósito comum naquele time, ele tem que alinhar, ele tem que ter um bom storytelling, ele tem que contar por que que o time está fazendo aquilo, ele tem que contar por que que o time precisa das outras áreas e colaborar com as outras áreas, né? Ele não tem, se ele ficar naquele modelo de conseguir resultado por conflito, não vai atingir esse objetivo, né? Então ele não tem que estimular a disputa interna, ele tem que estimular a colaboração interna, né? E outra coisa que ele precisa fazer, o líder, é estimular a confiança, né? Que é a confiança que é Uhum. aquilo que eu tinha mencionado antes, para o cara falar, ó, chefe, ali não está funcionando bem, aquele parâmetro tá. A gente vai ter problema com isso, a máquina pode parar se a gente continuar fazendo assim e tal, porque ele tem essa confiança de trazer e também de propor melhoria, né? Sempre estar de uma mesma forma, ele tem que ter a confiança de falar, olha, eu pensei que se a gente fizesse diferente assim, assim, e às vezes um líder perspicaz, ele já sabe que aquela ideia não é a melhor, ele já testou, não Uhum. sei o quê, mas ele valoriza. Quando o colaborador traz a ideia para ele fala: Puxa, que legal, olha, quando tiver oportunidade a gente pode testar isso, porque a pessoa se sente contribuindo. A gente gosta de contribuir em todos os níveis. A gente acha que só os diretores, o presidente quer contribuir genuinamente. Muito pelo contrário, as pessoas adoram se sentir contribuindo, participando, ajudando efetivamente o resultado do negócio, né? Então, Legal. esse é um trabalho que eu tenho feito muito fortemente.
cuidando de liderança e cultura dentro da Soul. E uma das coisas que eu faço é repetir isso muito, porque parece que é óbvio, todo mundo teoricamente sabe, mas na prática, as lideranças muitas vezes continuam inspirando medo, ambientes de muita desconfiança, Ah, ambientes que as pessoas não conseguem ser elas mesmas, né? Hoje eu gravei um vídeo, até tá no meu Instagram. Depois acho que talvez eu vou colocar ele no LinkedIn, mas hoje ele está no meu legal. Instagram, falando o seguinte, que é, quanto mais a gente automatiza os processos, e é inevitável, os processos vão ficar mais automatizados. A IA, por exemplo, está transformando a forma da gente trabalhar, vai transformar cada vez mais, a gente sabe disso, Uhum. mas a IA, ela não consegue ainda, pelo menos, fazer leitura de ambiente. Ler quando as pessoas, uma pessoa super brilhante, talentosa, por exemplo, está perdendo conexão com ela mesma, com o sentido do trabalho dela. E isso faz com que ela piore, né? Não entregue produtividade e tudo mais. Então, é nesse mundo tão automatizado que a gente tem, é o líder a pessoa responsável para cuidar da experiência genuinamente humana. E a experiência genuinamente humana passa por a gente ajudar as pessoas a terem significado nos seus trabalhos, sentirem que o seu trabalho significa alguma coisa. Eu, eu, eu tenho estudado muito por esse meu novo papel agora, que é um papel em consultoria, tenho estudado muito Viktor Frankl através a, a psicoterapia que ele criou, a logoterapia, né? E Uhum. ele fala isso, que a gente, nós seres humanos, a gente não aguenta quase nada. A gente é muito frágil, às vezes, para lidar com dor, etc. Mas a gente aguenta quase tudo quando a gente tem um sentido, quando a gente tem um propósito. Então, é, como líderes, a gente tem que ser inspiradores de propósito. Lembra daquele filme, o famoso filme do Chaplin, da Revolução Industrial, que o cara estava lá apertando o parafuso, não sabia o que ele estava fazendo na linha de produção? Se naquela ocasião era verdade que a gente precisava mostrar para o colaborador o que que ele estava fazendo, para ele poder ser melhor, hoje é Mais ainda. fundamental, mais ainda. Então, o filme do Chaplin, que parecia que já estava desatualizado, porque é de uma outra, da era da Revolução Industrial e tudo mais, ele continua sendo uma verdade. Sentido faz toda a diferença. É só Uhum. cada um de nós a gente se colocar nesse lugar e falar assim: quando eu me desconecto, quando o trabalho é chato para mim, quando não me dá vontade, quando eu deixo de ser o meu eu mais genuíno, quando eu tenho que ser uma outra coisa. Aí é ruim. Aí é bem ruim. Legal. Bem colocado, Eugênio. E é muito interessante, né? Porque em qualquer sentido da vida, não só no profissional, né? Sem o propósito, sem saber onde é que você está indo, para onde você está indo, sem destino, não tem como se engajar a equipe, não tem como você sustentar resultado, né? Claro, Faz claro. total sentido, né? E assim, né? Outro dia eu tinha um amigo meu, ele falou assim: Nossa, mas gente, a gente tem que arranjar propósito, não arranjar propósito, parece que acabou. Mas não é que, não é, é que a gente fala no discurso com muita veemência para Uhum. fazer, para capturar. Não é que você precisa o tempo todo estar conectado, o tempo todo pensar no propósito, não é isso. Mas tem que estar a tua vida relativamente alinhada com a tua verdade. Senão você bota uma máscara, a máscara de uma cultura que você não acredita. E isso é muito sofrido. É, Quando a gente tem que vestir uma máscara, a gente pode vestir de vez em quando. A gente aguenta de vez em quando, mas quase que o tempo todo vestindo uma máscara é não sofrido, sustenta, ninguém né? quer isso, né? Com certeza. Legal. Regiane, bacana. Queria te agradecer pelo seu tempo, pelo bate-papo e desejar sucesso cada vez mais aí para você na sua carreira e na sua consulta. Obrigado pelo papo, viu? Muito obrigada, Felipe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.